Nossa sociedade depende de agentes da lei que se colocam em perigo diariamente para manter as comunidades seguras. Esses heróis uniformizados lidam com o pior da humanidade para que o resto de nós possa dormir tranquilamente. Para realizar seu trabalho difícil, os oficiais precisam de um condicionamento físico de alto nível. Enquanto a maioria ganha massa suficiente para servir, alguns se destacam pelo tamanho e força impressionantes, parecendo unidades anticrime de uma só pessoa. Junte-se a nós enquanto mostramos os maiores e mais fortes policiais do mundo. Thomas Davis. Um agente penitenciário durante o dia, mas campeão de levantamento de peso à noite, Thomas Davis deixou sua marca no mundo dos esportes de força com seu apelido apropriado, TD Smash. Pesando mais de 400 libras e medindo bem mais de 6 pés de altura, sua estrutura maciça foi construída perfeitamente para exibir feitos extremos de força. Davis serve diligentemente na cadeia do condado de Elkhart, em Indiana, enquanto também compete quando pode se afastar de suas funções de aplicação da lei. Apenas alguns anos atrás, em 2018, Davis ganhou um título mundial no Campeonato Mundial de Powerlifting Raw da IPF. Apesar de ter relativamente pouca experiência em comparação com a maioria no cenário internacional, ele quebrou imediatamente os recordes da competição a caminho de conquistar o primeiro lugar geral. No processo, ele fez um supino incrível de 718 libras, sem camisa de supino. Este continua sendo um dos maiores supinos Raw já realizados na história do powerlifting. Davis também tem outros melhores em competições, incluindo um agachamento Raw de 1.025 libras e levantamento terra Raw de 860 libras. Ele é capaz de manusear pesos que deixariam até os levantadores de peso mais fortes incapacitados. Fora das funções prisionais, Davis pode ser visto nas redes sociais, treinando com intensidade para melhorar sua já incrível força. Com tamanho poder e fisicalidade, é claro que nenhum preso ousaria sair da linha sob sua vigilância. O apropriadamente apelidado TD Smash tem mais do que força e autoridade suficientes para manter a ordem e a segurança entre os detentos mais ousados. Dalip Singh. Imagine ser preso pelo campeão mundial de pesos pesados da WWE. Para muitos infratores na Índia durante a década de 1990, esse cenário era uma possibilidade real graças a um policial incrivelmente imponente chamado Dalip Singh. Claro, ele ainda não havia alcançado a fama no wrestling naquela época, mas já era uma presença intimidadora. Antes de ganhar fama mundial como o Grande Khali no wrestling profissional, Dalip serviu diligentemente por 3 anos como subinspetor assistente na Força Policial de Punjab. Mesmo naquela época, seu tamanho e força enormes eram evidentes. Nascido em 1972, Dalip tinha uma altura inacreditável de 2 metros e 16 centímetros e pesava bem mais de 158 quilos com muito pouca gordura. Ele era talvez o maior homem de toda a Índia. Em 1993, ele decidiu usar seu corpo naturalmente gigantesco ao se juntar à polícia de Punjab. Criminosos olhavam para o oficial Singh e imediatamente sabiam que não deviam causar problemas. Apenas alguns anos em sua carreira policial, Dalip ficou fascinado pelo fisiculturismo competitivo. Ele participou de competições regionais e usou sua genética e treinamento policial para rapidamente desenvolver um físico intimidador. Dalip ganhou títulos prestigiosos como Senhor Índia em 1995 e 1996. No auge de sua forma no palco, ele pesava quase 400 libras, completamente ofuscando todos os campeões de fisiculturismo indianos anteriores. Muitos especialistas consideram Dalip o maior fisiculturista competitivo da história. A largura do seu peito e ombros era incomparável. Segundo lendas urbanas que circulavam nas academias de Punjab, Dalip conseguia fazer supino com 600 libras e rosca direta com mais de 200 libras para repetições durante o treino. Claro, um homem com mais de 2 metros de altura precisaria de uma força incrível apenas para se mover de forma eficaz no dia a dia. Depois de dominar o circuito nacional de fisiculturismo, Dalip fez a transição para a luta livre profissional no ano 2000 e adotou sua persona assinatura, o Grande Khali. Mas mesmo os fãs dedicados da WWE estavam familiarizados com suas origens como policial e fisiculturista em Punjab. Durante sua carreira de wrestling, o tamanho e a força incomparáveis de Dalip permitiram que ele dominasse facilmente os oponentes. Ele utilizava seu golpe característico, o Brain Chop, para humilhar até os adversários mais audaciosos. No auge, não havia ninguém no elenco da WWE que pudesse igualar seu poder. Este lendário policial, Punjabi, que se tornou um ícone do wrestling. Ronnie Coleman. Mencione o nome Ronnie Coleman a qualquer fã sério de fisiculturismo, e você certamente provocará reações de admiração e respeito. Com 8 títulos consecutivos de Mr. Olympia, de 1998 a 2005, Coleman dominou sua competição como nenhum outro campeão antes ou depois.
Durante o auge de sua carreira recordista, ele também trabalhou como policial em Arlington, Texas. Com 1,80 m de altura e pesando até 150 quilos fora de temporada, Coleman era famoso por exibir um nível sobrenatural de tamanho e densidade muscular. Quando subia ao palco, seu físico parecia um super-herói da vida real tirado diretamente das páginas de uma história em quadrinhos. Coleman começou sua jornada como policial em 1989 após obter seu diploma em contabilidade. 11 anos de orgulho servindo na aplicação da lei culminaram com Coleman conquistando sua primeira coroa de Mr. Olímpia em 1998. Nos 8 anos seguintes, ninguém conseguia superar suas impressionantes exibições de massa e força definidas. Mesmo um jovem desafiante chamado Jay Cutler foi repetidamente humilhado por Coleman de 2001 a 2003. Fora da academia e do uniforme de policial, Coleman se transformava em um leviatã colossal capaz de agachar 363 quilos e fazer levantamento terra com o mesmo peso. Sua ética de trabalho indomável, juntamente com genética de elite, permitiu-lhe esculpir o que muitos levantadores consideram o físico perfeito de fisiculturismo. Criminosos certamente pensavam 2 vezes antes de tentar atividades ilegais com a possibilidade de confrontar Coleman em patrulha. Johnny Green. Johnny Green é um policial em Dallas, Texas, que possui um físico incrivelmente impressionante e uma força de cair o queixo. Nascido em 1980, Green começou a aumentar seu porte físico ainda jovem, quando se juntou ao Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos antes de completar 20 anos. Foi o treinamento exigente dos fuzileiros que permitiu a Green ganhar músculos e aprimorar seus talentos atléticos. Após completar seu serviço, Green tinha 1,93 m de altura e pesava aproximadamente 159 quilos de puro músculo. Seu tamanho maciço é perfeitamente proporcional, e ele apresenta uma figura extremamente intimidadora. Ao longo de sua carreira de levantamento de peso, Green se concentrou em movimentos de força central como supino, desenvolvimento militar e agachamento. Ele é capaz de feitos de força que parecem quase sobre-humanos. Talvez seu levantamento mais impressionante seja o supino. Green consegue levantar 600 libras, o peso de um urso pardo adulto, em uma única repetição. A quantidade de força necessária para empurrar tanto peso diretamente para cima a partir de uma posição deitada é de deixar a mente perplexa. Muito poucas pessoas podem afirmar ser membros do clube ultra-exclusivo de supino de 600 libras. Além de sua capacidade extraordinária de supino, Green também consegue fazer um desenvolvimento militar impressionante de 405 libras na posição sentada. Isso requer que os ombros e braços empurrem o peso diretamente acima da cabeça, sem a vantagem do impulso das pernas. Para a maioria dos levantadores de peso experientes, um desenvolvimento militar sentado de 200 libras seria considerado extremamente respeitável. O fato de Green conseguir literalmente dobrar esse peso destaca seu incrível poder e força. Quando Green vai às redes sociais para mostrar sua forma física, força e físico, seu porte imponente e atitude dura e sem rodeios o retratam como o epítome de um agente da lei duro e intimidador. Ele conquistou um considerável número de seguidores online ao exibir seus vídeos de treinamento e oferecer conselhos de fitness. Ver um policial tão massivamente musculoso e poderoso como Green certamente faria até o criminoso mais audacioso pensar 2 vezes antes de tentar resistir à prisão ou entrar em uma altercação. Seu tamanho e força impõem respeito. Com tais capacidades, Green possui todas as ferramentas físicas necessárias para desempenhar suas funções de forma eficaz e manter a lei e a ordem. Hugo Girard. Vindo do Canadá, Hugo Girard é uma verdadeira lenda no mundo das competições profissionais de força, que também serviu diligentemente como policial por mais de uma década. Durante sua carreira atlética, competindo no topo do atletismo de força, Girard conseguiu conquistar impressionantes 6 títulos consecutivos de homem mais forte do Canadá. Além disso, ele foi coroado campeão mundial de força muscular em 4 ocasiões distintas e venceu a prestigiosa Strongman Super Series em 2002. Com 1,85 m de altura e pesando cerca de 150 quilos de puro músculo, Girard intimidava seus concorrentes com seu físico hercúleo e força destemida. Embora nunca tenha conseguido o primeiro lugar no concurso de homem mais forte do mundo, Girard era uma ameaça constante para levar o campeonato para casa. Ele alcançou a fase final da competição todos os anos de 1998 a 2004. Um incrível total de 6 aparições consecutivas contra os melhores homens fortes do mundo. No evento World's Strongest Man de 2001, Girard levantou um levantamento terra enorme de 765 libras para demonstrar seu poder sobrenatural
antes de se aposentar da competição vários anos depois. Mesmo bem nos seus 50 anos, a lenda canadense manteve grande parte de sua força divina. Em 2003, no auge de suas habilidades, Girard estabeleceu um novo recorde mundial no levantamento de tronco, ao levantar um eixo com 410 libras acima da cabeça. Como se essas credenciais de força não fossem suficientes, ele também serviu como um leal policial no Canadá por 12 orgulhosos anos. Os criminosos certamente pensavam duas vezes antes de tentar infringir a lei com essa lenda viva do strongman patrulhando as ruas. Sérgio Oliva. Poucos nomes na história do fisiculturismo profissional evocam imagens de músculos e poder de outro mundo como o de Sérgio Oliva. Apelidado de um mito durante sua ascensão explosiva à fama nos anos 1960, Oliva possuía o que muitos consideram o físico perfeito junto com uma força sobre-humana. Ainda mais impressionante, ele manteve seu físico esculpido e massivo enquanto servia ativamente como policial na cidade de Chicago. Oliva, originalmente de Cuba, cresceu levantando pesos desde muito jovem. Ele gostou imediatamente do treinamento de força, e quando era adolescente já conseguia fazer o arremesso e o arranco com mais de 300 libras. Após desertar de Cuba ainda jovem, Oliva continuou a praticar musculação e a desenvolver suas proporções míticas. Com apenas 1,78 m de altura, mas carregando quase 104 quilos de músculos definidos, ele venceu seu primeiro Mr. Competição Universo em 1963. Isso marcou o início de seu longo reinado sobre o mundo do fisiculturismo. Nos anos seguintes, até o final da década de 1960, Oliva era completamente imbatível no palco das competições. Ele venceu o título prestigioso 3 vezes consecutivas de 1967 a 1969. Durante essa sequência dominante, ele deu a Arnold Schwarzenegger sua primeira grande derrota, derrotando famosamente o futuro 7 vezes Mr. Olympia em uma batalha de puro músculo e tendão. Mesmo hoje, muitos especialistas e fãs sentem que Oliva exibiu o equilíbrio ideal de massa, proporção, cortes e definição. Embora possuísse um dos físicos mais impressionantes já vistos, Oliva permaneceu humilde e dedicou-se ao serviço público como policial patrulhando as ruas de Chicago. Qualquer criminoso que ousasse testar sua autoridade teria uma surpresa desagradável ao ser confrontado pela lendária força e poder deste icônico fisiculturista. 8º lugar em ambas as edições. Ele faleceu em 12 de novembro de 2012, aos 71 anos. Ele morreu devido à insuficiência renal. Andrus Murumets. Andrus Murumets é um competidor estoniano de força que se tornou policial e participou de vários torneios internacionais de atletismo de força. Nascido em 1970-80, Murumets começou a treinar como um homem forte no início dos seus 20 anos. De 2003 a 2009, ele foi uma presença constante nas principais competições de força. Sua classificação mais alta foi alcançar o 5º lugar geral no concurso do homem mais forte do mundo. Embora nunca tenha conquistado o primeiro lugar nos eventos mais prestigiados, Murumets se estabeleceu como um dos homens mais fortes do planeta. No auge de sua forma física, ele tinha aproximadamente 1,88 m de altura e pesava cerca de 143 quilos. Grande parte de seu treinamento focava em 3 eventos característicos de Strongman: o Log Press, a caminhada do fazendeiro e o Axel Clean and Press. No Log Press, os competidores devem levantar um tronco de madeira pesado até o peito antes de erguê-lo acima da cabeça. Murumets estabeleceu um recorde mundial no Log Press ao levantar incríveis 408 libras acima da cabeça. Para a caminhada do fazendeiro, ele carregava 2 pesos de 160 libras em cada mão por um percurso de 50 metros mais rápido do que qualquer outra pessoa. Seu recorde pessoal no levantamento de eixo era de 419 libras. O eixo utiliza uma barra grossa e rígida, que é mais desafiadora para as mãos e articulações dos pulsos do que uma barra olímpica típica. Murumets tinha uma força de pegada extremamente poderosa, como evidenciado por seu desempenho nesses eventos. Além de competir, ele também conquistou recordes mundiais no desafio de pegada Rolling Thunder e em uma medley de transporte de madeira. Após se aposentar das competições internacionais de Strongman, Murumets tornou-se policial em sua Estônia natal em 2011. Ele tem servido como um membro exemplar da comunidade de aplicação da lei por mais de uma década. Sem dúvida, sua força de elite lhe dá uma grande vantagem em confrontos físicos ou ao conter suspeitos indisciplinados. Pouquíssimos criminosos ousariam testar sua sorte contra este estoniano forte que virou policial. Derek Poundstone.
Como um strongman profissional e sargento de polícia, Derek Poundstone tem o melhor dos dois mundos. Ele é extremamente poderoso fisicamente, mas dedicado a proteger o público. Nascido em 1981, Poundstone cresceu em Connecticut e mostrou talento atlético desde muito jovem. Ele venceu o campeonato estadual de levantamento de peso no ensino médio antes de fazer uma breve pausa nos esportes de força competitivos. De 2000 a 2003, Poundstone concentrou seus esforços no serviço público ao frequentar a academia de polícia e se tornar um oficial. Uma vez concluído o seu treinamento em aplicação da lei, ele voltou a competir e começou a dominar os concursos de strongman em todo o país. Com 1,85 m de altura e pesando cerca de 154 quilos, Poundstone era um dos maiores competidores do cenário, o que lhe dava uma vantagem substancial em eventos de levantamento. Ele se classificou bem no concurso do Homem Mais Forte da América de 2006 antes de atingir o auge de sua carreira a partir de 2008. Em 2008, ele alcançou o melhor resultado da carreira com um segundo lugar no prestigiado torneio do Homem Mais Forte do mundo. Alguns de seus feitos de força mais impressionantes incluem levantar do chão incríveis 914 libras e levantar um tronco de 350 libras acima da cabeça. Poundstone venceu o Arnold Strongman Classic em 2 ocasiões. Uma vez em 2009 e novamente em 2011. Além disso, ele foi coroado o homem mais forte da América 3 vezes consecutivas de 2009 a 2011, derrotando o restante dos homens fortes de elite do país. Apesar de sua agenda lotada de competições e treinamentos, Poundstone continua a se destacar como sargento de polícia. Ele se orgulha de trazer força, poder e autoridade para seu papel na aplicação da lei. Muito poucas pessoas se atrevem a agir ilegalmente na jurisdição de Poundstone, sabendo que este homem forte profissional poderia facilmente apreendê-la sozinho. Jeff Capes. Vindo da Grã-Bretanha, Jeff Capes se firmou como um dos atletas de pista e campo mais fortes e bem-sucedidos das décadas de 1960 e 70. Como se sua ilustre carreira esportiva não fosse suficiente, Capes também serviu diligentemente como policial por mais de uma década, mantendo a justiça em Cambridge durante a década de 1970, após se aposentar das competições atléticas. Com uma altura imponente de 6 pés e 5 polegadas e pesando aproximadamente 375 libras, Capes era um gigante gentil fora do círculo de arremesso, mas se transformava em uma lenda viva quando a competição começava. Ele representou a Grã-Bretanha com orgulho, conquistando medalhas de ouro tanto nos Jogos da Commonwealth quanto nos campeonatos europeus. Nenhum arremessador de peso na história do Reino Unido ganhou mais medalhas internacionais do que Capes. Em 1983, ele foi merecidamente votado como o maior atleta de campo britânico de todos os tempos por um painel de especialistas. Capes não se limitou apenas ao arremesso de peso. Ele também competiu extensivamente em concursos de homem mais forte, vencendo o homem mais forte da Europa 3 vezes e o homem mais forte da Grã-Bretanha em 2 ocasiões. No auge de sua força, Capes conseguia agachar com mais de 800 libras e fazer supino com quase 700 libras. Ele tinha a capacidade de rasgar uma lista telefônica ao meio com as próprias mãos ou dobrar uma barra de aço sólido com mais de 1 polegada de espessura apenas segurando-a. Após se aposentar das atividades atléticas, Capes atendeu ao chamado do serviço público patrulhando as ruas como policial. Markku Suonenvirta. Vindo da Finlândia, Markku Suonenvirta deixou sua marca tanto como um homem forte profissional, quanto como um policial dedicado. Ele foi fundamental na fundação da competição Homem Mais Forte da Finlândia em 1987, e posteriormente conseguiu conquistar o título alguns anos depois. Com 1,83 m de altura e pesando cerca de 127 kg de músculo denso, Suonenvirta apresentava uma figura imponente. Em 1991, ele alcançou o auge de sua carreira ao se qualificar para a etapa final do prestigiado concurso World's Strongest Man. Embora ele não tenha vencido o campeonato geral, terminar em 7º lugar ainda foi uma conquista incrível contra os melhores homens fortes do mundo. Este continua sendo o melhor resultado de um competidor da Finlândia. Algumas das façanhas de força mais impressionantes de Suonenvirta incluem um agachamento raw de 705 libras, um supino raw de 464 libras e um levantamento terra raw de 705 libras. Ele tinha força de nível mundial em todas as áreas, particularmente no agachamento e no levantamento terra, que exigem técnica e potência tremendas. Fora do levantamento de pesos, Suonenvirta também tinha um atletismo e resistência notáveis. Ao longo dos exaustivos shows do homem mais forte do mundo, ele consistentemente se posicionava entre os melhores em eventos exigentes como as Pedras de Atlas, onde os competidores devem levantar e carregar 5 enormes bolas de concreto por um curto percurso. Sua combinação de força bruta e condicionamento lhe dava uma vantagem.
Após se aposentar das competições profissionais de homem mais forte, Suonenvirta dedicou sua vida ao serviço público trabalhando como policial na Finlândia. Os criminosos certamente pensavam duas vezes antes de tentar resistir à prisão ou lutar contra este ex-finalista do homem mais forte do mundo. Seu legado continua a inspirar homens fortes e levantadores de peso da Finlândia. Agora é hora da escolha do assinante de hoje. Ser parado nunca é uma experiência agradável, mas você consegue imaginar ver essa montanha de policial no seu retrovisor? Parar parece ser a única opção, já que ele parece capaz de deter veículos apenas com força bruta. Embora seu histórico seja desconhecido, a forma como ele se destaca entre os outros sugere que ele pode muito bem ser o maior e mais forte policial do mundo. Seguir a carreira policial enquanto mantém seu treinamento de homem forte parece um caminho adequado para um gigante assim. Para os criminosos, ver este enorme policial caminhando em sua direção certamente seria um pesadelo. O que você acha deste imponente guardião da lei? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Martin Forsmark. Martin Forsmark, um policial da Suécia, conseguiu chegar ao topo da montanha dos homens mais fortes em seu país natal 2 vezes ao conquistar consecutivamente os títulos de Homem Mais Forte da Suécia em 2018 e 2019. Com 1,98 m de altura e pesando cerca de 163 quilos, sua estatura enorme lhe dá vantagens consideráveis em eventos como as Pedras de Atlas, puxar caminhão e levantamento de tronco. No entanto, Forsmark também condicionou seu corpo para possuir um atletismo impressionante, complementando seu treinamento de força com esportes como hóquei no gelo em seus primeiros anos. Alguns de seus melhores números no levantamento de peso incluem um levantamento terra de 915 libras e pressões de tronco de 440 libras, que exigem impulso explosivo dos quadris e estabilidade dos ombros, respectivamente. Ainda mais impressionante, Forsmark levantou esse peso todo em um estilo convencional com os pés sob ele, em vez da postura de sumô mais fácil. Muito poucos homens no mundo conseguem levantar tanto peso do chão quanto este policial sueco. Além de suas conquistas em competições de strongman, Forsmark acumulou um considerável número de seguidores nas redes sociais, onde exibe suas técnicas de treinamento. Os fãs adoram vê-lo levantar pesos na academia com facilidade, pesos que fariam a maioria dos levantadores desmoronar imediatamente. Entre seus 2 campeonatos de homem mais forte da Suécia, Forsmark provou que era mais do que apenas um sucesso passageiro. Seus consistentes pódios contra a elite da Europa garantem que ele continuará sendo uma ameaça por muitos anos. Forsmark está preparado para continuar trazendo prestígio e glória aos esportes de força suecos. Park Seong-yong. Park Seong-yong é um policial e fisiculturista sul-coreano que recentemente ganhou fama viral na internet graças ao seu físico impressionantemente musculoso. Com a explosão das redes sociais em popularidade por toda a Ásia, Park se tornou o rosto de um novo movimento, exibindo os corpos fortes e esculpidos dos policiais na Coreia. Nascido em 1990, Park começou a levantar pesos e a treinar para competições de fisiculturismo no final da adolescência. Ele imediatamente se apaixonou pelo esporte e adorou o desafio de moldar seu corpo em condição física máxima através de trabalho árduo e dedicação. Seu treinamento consistente na academia valeu a pena, dando-lhe uma construção estética classicamente proporcional, acentuada por panturrilhas em forma de diamante, bíceps protuberantes e um abdômen definido. Com 1,73 m de altura e pesando aproximadamente 81 quilos no palco, Park apresenta um perfil intimidador, apesar de não ter a massa pura dos fisiculturistas da divisão aberta de elite. Quando compete, ele regularmente se classifica muito bem, conquistando o status de profissional da IFBB. Fora do palco de competições, Park trabalha como um respeitado policial. Influenciadas por ele, delegacias de polícia em toda a Coreia do Sul começaram a realizar suas próprias competições de fisiculturismo para mostrar os membros mais musculosos da força. Todo mundo quer ser o próximo policial famoso musculoso como Park. Além de seu fisiculturismo e deveres na força policial, Park é muito orientado para a família. Ele pode ser visto frequentemente posando e treinando feliz com sua esposa e filhos. Para este fisiculturista que virou policial viral, manter seu físico impressionante e inspirar os outros parece ser sua paixão. Kyle Curvey. Em seus 20 anos, Kyle Curvey já se estabeleceu como um agente penitenciário absurdamente forte e campeão de levantamento de peso. Vindo de Nova Jersey, Curvey percebeu sua força natural e talentos desde muito jovem. Durante o ensino médio, ele se destacou no futebol americano, luta livre e lacrosse. Ficou claro que ele possuía a genética para se tornar um atleta fenomenal. Após um período na Guarda Nacional, Curvey se aventurou pela primeira vez no levantamento de peso competitivo em 2017.
Ele venceu imediatamente sua competição local, confirmando que os esportes de força seriam uma ótima escolha para ele. No ano seguinte, ele surpreendeu o mundo do levantamento de peso ao conquistar o primeiro lugar no USA Powerlifting Bench Nationals Meet. Apesar de ter muito pouca experiência na época, Curvey levantou incríveis 557 libras para estabelecer recordes estaduais e nacionais. Atualmente, Curvey tem aproximadamente 6 pés de altura e pesa cerca de 285 libras. Ele está focado em aumentar sua força nos levantamentos compostos principais, como o agachamento, supino e levantamento terra. Em uma recente competição de powerlifting, ele agachou 365 quilos, fez supino com 275 quilos e levantou terra 365 quilos. Cada um desses números é incrivelmente impressionante, especialmente para alguém tão jovem. Além de suas funções como agente penitenciário, Curvey continua a treinar intensamente e competir quando consegue encontrar tempo. Agora ganhando o apelido de Tigre, está claro que ele tem a força bruta, determinação e potencial para se tornar um dos maiores atletas de força do mundo. Ele pode estar apenas começando, mas este prodígio já está dominando a competição contra até os levantadores mais experientes. Kirill Sarychev. Quando se trata de exibir força bruta e força inacreditável, muito poucos indivíduos ao longo da história podem igualar as conquistas de Kirill Sarychev. Este fenômeno russo conseguiu capturar inúmeros recordes mundiais de todos os tempos nos principais exercícios de powerlifting, que medem pura força bruta. Ainda mais impressionante, Sarychev alcançou esses levantamentos recordes enquanto servia diligentemente como policial em Moscou por vários anos. Ele tinha uma altura imponente de 2 metros e pesava quase 180 quilos, o que lhe dava uma constituição ideal de homem forte. Os fãs de powerlifting notaram Sarychev pela primeira vez no final de 2015, quando ele chocou o mundo ao fazer um supino extraordinário de 738 libras, sem o auxílio de uma camisa de supino. Isso destruiu o recorde mundial bruto anterior e imediatamente colocou Sarychev no mapa. Até hoje, apenas um número muito seleto de seres humanos já levantou mais peso do peito do que este gigante russo. O supino testa a pura força de empurrar e a força dos peitorais. Para muitos levantadores, um supino de 3 libras é considerado respeitável. O fato de Sarychev conseguir quase triplicar esse peso destaca suas habilidades extraordinárias. Além de sua habilidade no supino, Sarychev dominou também no agachamento e no levantamento terra. Ele estabeleceu um recorde pessoal no agachamento ao abaixar 794 libras em suas pernas, um verdadeiro testemunho de suas enormes coxas e força dos glúteos. Sarychev guardou o melhor para o final ao travar 904 libras no levantamento terra, um número sem precedentes. O levantamento terra está entre as medidas mais verdadeiras de força funcional no mundo real. Pouquíssimos atletas de qualquer tipo poderiam esperar levantar metade do peso do chão, como este policial russo. No auge de suas habilidades, Sarychev totalizou impressionantes 2.460 libras nas 3 disciplinas de powerlifting. Nenhum outro humano registrado levantou mais peso em competição do que ele. Mesmo anos após se aposentar, seus recordes ainda permanecem em grande parte e sua lenda continua crescendo. Sarychev continua sendo um dos homens mais fortes que já pisaram na Terra. Jari Sáryo. Por mais de 18 anos, Jari Sáryo serviu como um respeitado policial em sua terra natal, a Finlândia. No entanto, fora de serviço e sem o uniforme, ele se torna um campeão de levantamento de peso com alguns dos melhores números de força bruta do país. Com 1,78 m de altura e pesando cerca de 147 quilos, Sáryo possui o físico ideal para mover pesos consideráveis. Ele participou de inúmeras competições de levantamento de peso locais e europeias ao longo de sua longa carreira. Alguns dos seus levantamentos mais impressionantes na academia incluem um agachamento raw de 794 libras, um supino raw de 457 libras e um levantamento terra raw de 805 libras. Pouquíssimos levantadores, especialmente na sua categoria de peso corporal, podem reivindicar a adesão ao clube de elite de levantamento terra de mais de 800 libras. A excelente técnica de Sáryo, sua força bruta e determinação o serviram bem ao longo de quase 2 décadas buscando ganhos de força. Ele conseguiu evitar em grande parte lesões graves que podem encerrar prematuramente a carreira de um levantador de peso. Os departamentos de polícia exigem um condicionamento físico extraordinário, dadas as exigências do trabalho. A imensa força e experiência de Sáryo como levantador de peso certamente o prepararam bem para qualquer confronto físico que ele encontre em patrulha.
Qualquer criminoso finlandês que desafie este policial forte rapidamente aprende que cometeu um grave erro. Obrigado por assistir, e nos vemos no próximo.